Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Estamos aqui neste domingo de tarde maravilhoso para mais um dia de live, mais um dia de aula, de busca de conexão com Deus no propósito, da nossa pulseirinha vermelha, que é o nosso lembrete dessa conexão durante 30 dias. Separamos esses 30 dias, já estamos chegando ao final. Estamos neste propósito desde o dia 31 de janeiro. Então, se você perdeu alguma live, se você está assistindo aqui pela primeira vez, volta no feed, que ainda está no feed. E já vai atualizando aí seus estudos, vai pegando essas palavras, internalizando, porque tem muito aprendizado, muita coisa bacana, muita palavra de Deus mesmo que veio como revelação para nós neste período de 30 dias. Depois, essas lives ficam no YouTube um tempo e depois elas são colocadas num curso. São transformadas ali num programa de acompanhamento de curso, né? Então nós já temos a primeira temporada que fizemos dessa conexão e agora já estamos na segunda temporada transmitindo aqui para vocês. Já faz alguns anos que eu venho seguindo nesse propósito, aprendi com a Maia Andrade, sigo ela no YouTube, é uma pessoa muito abençoada por Deus e ela me ajudou nessa jornada de expansão da consciência. Então é um propósito que eu trago comigo e realmente eu coloco essa conexão, né? Priorizo essa conexão com Deus, a nossa vida espiritual, e faço esse um mês de estar mais desligado das coisas do mundo, mais desligado das coisas da carne, e assim a gente consegue ouvir mais a voz de Deus, silenciar a nossa mente para ouvir o que Ele tem para nós, né? Hoje o tema vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre a promessa de Deus para nossa vida e sobre a provisão. Porque muitas vezes a gente tem aquela promessa, recebe uma promessa, lê na Bíblia algo que fala ao coração, mas depois aquilo vai ficando assim no esquecimento, a gente vai passando o tempo, as tribulações vão chegando e a gente tem a tendência de esquecer e até duvidar se realmente Deus está conosco, duvidar da presença de Deus na nossa vida. Então hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de uma história, né, bíblica, e onde a gente pode ver isso com muita propriedade, né? Como que funciona quando você ouve a promessa de Deus e você dá ouvidos, e quando você ouve, mas você no meio do caminho dá uma desviada ali e as consequências. Olha só, em Gênesis nós temos relatado a história de Abraão, né? Abraão vivia num povo idólatra, era de uma família pagã, e Deus chamou Abraão, vendo que ele tinha realmente uma conduta diferente, né? Deus conhece a intenção do coração. E naquela época Deus falava com o homem, né? Não face a face, porque não podemos ver a face de Deus, mas ele falava ali audivelmente mesmo, né? Não através de escrituras, nem de livros, nem somente de profecias, mas ele falava mesmo tete a tete com quem ele queria ali dar a sua missão, dar o seu recado. E ele chamou Abraão. E vendo o coração de Abraão, separou Abraão daquele povo e pediu que Abraão saísse da parentela, saísse da casa dos pais e que fosse para a terra que ele iria mostrar. E Abraão foi pelo deserto, totalmente pela fé, né, guiado pela fé em Deus, e creu naquela promessa, né, casou ali, como nós falamos, não era só acreditar, né, mas ele realmente casou com aquela promessa e foi em busca do que Deus teria para ele. E se casou, fez a vida dele e tudo. Só que a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, não podia ter filhos, né? Eles sempre tiveram um desejo, inclusive naquela época era uma questão de honra, era uma questão que demonstrava, né, a prosperidade da família, a virilidade do homem. Então a casa cheia de filhos era mostrava um casal muito abençoado, né? Quanto mais filhos, mais prosperidade e tal. Que até na nossa última geração, né, no caso dos meus avós, ainda era assim, né? Então aquela família numerosa e tal, e muito abençoada. E agora, nos dias de hoje, a cultura já mudou, muita coisa já mudou, mas naquela época era assim. E Sara era estéril, então eles já estavam casados há um bom tempo e nada de filhos. E um dia Deus chamou Abraão, falou para ele, vem para fora da tenda e olha para o céu. E era de noite. Ele falou, contempla as estrelas, né? Você consegue contá-las? E Abraão não conseguia contá-las, falou que não conseguia. Ele falou, então, como são numerosas as estrelas do céu, não são possíveis de contar, assim serão seus descendentes. E você será pai de uma grande nação.
E Abraão guardou aquela promessa com ele, né? E aí, segundo as pesquisas, ele tinha 75 anos quando recebeu essa promessa. Os anos foram se passando e a promessa não foi cumprida. E aí vai ficando aquela dúvida, né? Que nós somos seres humanos, sabemos que com o dia a dia ali vai surgindo os problemas, vão surgindo os ataques, com certeza pessoas perguntavam, mas cadê a promessa? Né? E aí aquilo vai entrando na sua cabeça e você começa a se desviar, começa a desacreditar. E aquela crença que era tão firme ali, eu vou, né? O Senhor falou para mim para ir, a minha fé e tal, e Deus é comigo, aquilo já vai começando a ficar afrouxado. E nessas brechas, né, vão entrando os comentários das pessoas ali ao redor. E isso também acontece nos nossos dias de hoje. Então, de repente, você tem uma promessa, você sabe que você tem um propósito para cumprir, Deus já te revelou isso, né? Você estuda a Bíblia, você pede para que Deus fale com você, te revele algo grande, só que no meio do caminho você começa a duvidar, porque você não entende o como de Deus. Então você não se apega somente à promessa e fica fixo naquilo ali, coloca o seu foco e vai viver a sua vida em prol de ocorrer aquele propósito, o qual te foi prometido. Você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, como fez Abraão. Os anos foram passando, ele já tinha 80, já tinha 81, ele falou, e agora? E essa promessa nada? Será que eu não estou falhando em algo? Será que não tem como eu dar uma ajudinha aí para Deus, né? Ver que isso já há tantos mil anos atrás, mas é bem peculiar, como se fosse nos dias de hoje. E aí conta a história que quando ele tinha 86 anos, nasceu o filho dele, Ismael. É uma história muito conhecida, para você que não conhece, vou resumir aqui rapidinho. Então, por volta de 10 anos que já tinham passado da promessa, naquela época era muito comum eles terem as concubinas, as empregadas, e elas também serviam ao Senhor como companheiras. Então, a mulher, caso fosse estéril, o homem poderia ter filhos com suas empregadas, com suas concubinas. Isso era muito comum, né? Muito cultural na época. Então, alguns escolhiam por não, optavam por não, e outros sim. Então, eles tinham a mulher, a primeira, a segunda mulher, mais as concubinas, e todos aqueles filhos viviam ali sob a mesma tenda e sob o sustento deste pai e a direção deste pai. Então isso era muito comum. E ele tinha uma empregada que se chamava Agar. E depois de 10 anos da promessa, ele decidiu se deitar com Agar, com o consentimento de Sara. Inclusive a ideia foi de Sara, né? E Sara falou, você vai se deitar com Agar. Ele até não queria no começo, ficou meio assim. Ela falou, não, eu não tenho mais regras das mulheres, né? Eu não tenho mais o costume mensal das mulheres e não vai ter como. Então Deus prometeu isso, mas já passou muito tempo. Você tinha 75 anos, você já tá com 85. Já se passaram 10 anos, Abraão. Então, se a gente não der um jeitinho, não vai. Eu acho que Deus esqueceu da gente. Então, vai, né? Conheça, né? Como eles falavam, conhecer o fulano, conhecer o Beltrano. Pode se deitar com Agar, para que vocês tenham, né? Sob meu consentimento, que ela gere um filho para nós, porque será semente sua. E aí sim será uma grande nação também. E ele concordou. E aí, quando ele tinha 86, logo no ano seguinte, nasceu Ismael. E aí, meus amigos, começou a confusão, porque Abraão não deu ouvidos pelo que o Senhor falou. Ele achou que estava demorando demais a promessa, o filho da promessa, e nasceu Ismael, que hoje, né, são os árabes. Então, os árabes, de forma geral, lá onde a gente sabe que tem conflitos, né, na área ali de Israel, do Oriente Médio, todos os árabes, eles são descendentes de Ismael, da onde tem a linhagem dos muçulmanos, tem os palestinos. Então todo aquele povo ali, mesmo tendo crenças diferentes, eles são descendentes de Ismael. E aí o que ocorreu? Passaram-se mais alguns anos, porque quando nasceu Isaac, o filho da promessa, Abraão tinha 100 anos. Então, se nós formos ver de quando ele recebeu a promessa para quando nasceu Isaac, foram 25 anos. Então pensa, ele já era mais velho ainda, e a Sara mais velha ainda. Quando nasceu Isaac, ela tinha 90. Isso para provar que para Deus não há impossíveis, não há o que temer, não há condição física que fale contra a vontade de Deus, porque o mundo físico, ele é uma expressão do mundo mental.
Então, tudo que nós colocamos na nossa mente, aquilo que nós acreditamos e dizemos para nós mesmos, é o que vai refletir na nossa estada física aqui, durante a nossa jornada física. Então, toda a história de Abraão, ela vem nos mostrar exatamente que não tem o que seja impossível para o nosso Deus. Então, quando ele promete algo e te diz algo, é aquilo que eu sempre falo. Talvez você não tenha condições suficientes de conhecimento, mas você pode desenvolver, você pode buscar conhecimento, desenvolver algumas habilidades para que te aproxime ao seu sonho. Porque não é porque você tem um sonho e Deus falou que vai cumprir, que você vai ficar sentado. Você tem que galgar esses degraus aqui. E você tem que elencar o que falta para chegar aqui, por mais que pareça impossível. O que precisa? Eu falei com vocês numa outra live sobre identidade e que era mais fácil a gente, ao invés de levar a pessoa do ponto A para o ponto B, olhar para o ponto B e traçar como chegar de forma inversa até aonde eu estou hoje. Porque você olhando aqui onde você quer chegar, você vai falar um ponto antes desse, o que seria? Conhecer fulano. E um ponto antes de conhecer fulano, se eu entrasse em tal empresa. Mas para entrar em tal empresa, eu preciso ter essas habilidades específicas. E para ter essas habilidades específicas, eu preciso fazer esse curso. E para fazer esse curso, está no meu alcance? Está no meu alcance. E aí você começa. E aí fica mais fácil, porque você já desenhou, você já planejou, você já traçou a sua estratégia. Então, não só você olhar onde você está e achar que está muito longe onde você quer chegar. Eu não enxergo como isso vai acontecer. Impossível. Então deixa para lá. E aí você desiste. Então, Abraão, com certeza, quando viu aquelas estrelas inúmeras no céu, quando Deus chamou ele para fora da tenda, com certeza ele sonhou e acendeu aquele desejo dentro dele. Nossa, eu quero ser pai. E inúmeras nações? Como será isso? Né? Só que depois, com o passar dos anos, ele começou a ver. Mas como? Não, mas eu já sou velho. Já se passaram 10 anos. A Sara já não tem mais os ciclos mensais das mulheres. Não vai ter como. Aí ela veio com a ideia da concubina da empregada. Seria uma boa ideia. É porque vai ser minha semente. Se ela é minha serva, bom, então vai ser considerado meu filho. Bom, então só se eu fizer isso. E aí começou a fazer um como, ao invés de ele se entregar e crer. Se Deus disse que vai ser assim, vai ser assim. Vou continuar vivendo minha vida, vou me preparar, porque uma hora esse filho vai chegar. Então veja, quando ele decide dar um jeitinho, ele cria todo um problema para a humanidade, mesmo sem saber, né, na inconsciência, que é aquilo que a gente fala. Às vezes, na nossa inconsciência, a gente acaba trazendo tropeços que vão perdurar para o restante da nossa vida. Porque a gente pode escolher a semente, mas não a colheita. A colheita é certa de acordo com o que você plantou, mesmo que você não enxergue lá na frente, né? Ela vai surgindo e você vai ter que colher. Então, quando ele tem esse bebê da serva, começou ali todo um problema. Uma serva que era super solícita, super tranquila, amava a sua senhora, começou a fazer inveja para ela, começou a tirar onda, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem de hoje. Olha, eu tenho, você não tem, eu tô grávida, você não está e tal. E começou aquela provocação. Isso já começou a atrapalhar o casamento deles, porque ela estava sempre levando uma queixa para Abraão. Olha, Agar fez isso, olha, Agar falou aquilo, ela me provocou. E Sara, com certeza, devia chorar, devia ficar desesperada, né? Inclusive, até duvidar da promessa também, junto ali com o marido, porque aí já eram os dois em dúvida. E ela vendo aquela criança e achando que a criança seria parcialmente dela. E nada disso aconteceu, porque Agar se rebelou. E foi quando ela foi pro deserto, fugiu, né? Não aguentava mais aquela situação, porque ficou uma provocação ali intensa e ficou uma situação insustentável. Mas Abraão teve misericórdia, porque ali era uma semente dele também. Ele não poderia deixar aquela senhora ali com um filho no deserto e ia padecer, iam morrer, né? E aí ele entendeu que também era a semente dele e que ele iria, né? E deveria dar o abrigo para ela e foi buscá-la. E aí eles continuaram nessa vida aí, a Sara daquele jeito, esperando o filho da promessa, que até nada de chegar, e com aquele conflito com Agar. Tudo isso porque não souberam esperar o tempo de Deus, quiseram dar um jeitinho. E assim é na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento, quando nós não temos a visão suficiente do todo,
né? Porque Deus, quando promete algo, ele já sabe como será. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do nosso futuro. Mas nós, na nossa pequenez, ficamos ali na dúvida. E aí, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Não, mas não tem, eu não tenho estudo suficiente. Não, mas eu não estudei aquela língua, como é que eu vou para tal país? Não, não vai dar. Não, é impossível. Não, eu acho que foi... falou daquele jeito, não, mas não era para mim. Não, pensando bem. E aí você começa a arrumar vários argumentos que justifiquem a sua falta de fé. E aí você quer dar um jeitinho e você não vive com plenitude a promessa para você. E você veja, depois que o menino nasceu, né? Aí já tinham quase 11 anos da promessa, eles tiveram que esperar mais 14, porque ele só foi nascer quando Abraão tinha 100 anos. E aí sim veio Isaac, o filho da promessa, o filho de Sara, da onde descendem os judeus. Então por isso que nós vemos essa guerra e ninguém entende, porque não termina. Realmente esse conflito nunca vai acabar, porque são essas duas ramificações. Uma ramificação foi da desobediência e a outra foi do cumprimento da promessa, né? Então os descendentes de Isaac são judeus, que são os descendentes da promessa, o filho da promessa, e os árabes, que são os descendentes de Ismael, que com certeza podem também se achegar à graça, seguir o caminho, têm acesso a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, só que eles não são de descendência de Sara e Abraão, a descendência sanguínea, mas somente de Abraão. E aí fica essa rincha que se perdurou pela história toda. Então, uns acham que tem o direito ao território, o outro acha também, e fica aquela divisão. E, logicamente, agora nos tempos atuais, né, temos as políticas e tudo, então tudo isso vai envolvendo, e aí vira uma guerra sangrenta, a gente vê destruição, a gente vê destruindo famílias, destruindo crianças, e por mais que o mundo todo fique indignado, isso nunca vai ter fim. Pode aparentemente ter ali apaziguado, né, um tratado ali de paz, você vê que fica tranquilo alguns anos, mas depois volta de novo a ter conflito. Isso tudo porque não houve a espera do cumprimento. Não houve aquela crença, aquele casamento perfeito. É na pobreza, é na riqueza, na saúde, na doença. Esse é o significado verdadeiro do casamento. Que seja algo indissolúvel. Estamos aqui porque der e vier. E não é bem assim que funciona hoje em dia. Olha, a gente tá aqui junto, mas se acontecer isso ou aquilo, aí a gente, né? Então, por isso que a gente vai vendo essas coisas diante daquilo que Deus nos promete e diante daquilo que a gente quer agir com nossa própria mão. Dá essa distinção aí, esse problema, quando a gente começa a ter essa desavença nas atitudes. Uma hora você tá debaixo da crença, uma hora debaixo daquilo que você bem quer, porque você não aguenta esperar. Então que nós possamos ter, diante dessa palavra de Abraão, da história de Abraão, esse discernimento. E aí você pode falar assim para mim, Virgínia, como que Deus promete? Né? Eu preciso ir naquela igreja que lança promessa, eu preciso ir naquela igreja que faz revelações, eu preciso ir numa cartomante, numa vidente, porque ela vai ver lá o meu destino, né? E vai ler pra mim e ali vai ser a promessa, porque hoje mesmo Deus não fala com a gente assim, tete a tete. Exatamente, Deus não fala, porém Ele deixou a palavra dele, né? Aqui eu tenho minha Bíblia, você com certeza tem a sua, se você não tem, hoje é muito fácil acesso, né? Online mesmo você consegue ter acesso à palavra de Deus, a estudos, né? Muitas pessoas fazem suas devocionais, tem ali o livro diário, que já vem com uma palavra, com um texto, com um versículo para você estudar, já fica até mais facilitado. E aí você vê que tem um versículo que fala assim, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra, quando você se alimenta, né? Já falamos até aqui numa live sobre quando a gente está lendo algo, a gente pegar o espírito do autor, a gente se embebedar com aquela unção, a gente ter realmente aquela inspiração. Quando a pessoa escreveu, você conseguir sentir a inspiração do autor. Então, assim é. Então, quando você lê a Bíblia, você bebe daquele espírito da Bíblia, do Espírito Santo. E aí você começa a falar, repetir, e começa a ouvir. E aí a fé é aumentada pelo ouvir. Então, da mesma forma que através do ouvido você alimenta a fé, através do ouvido você também desalimenta a sua fé. Então, se você fica ouvindo coisas que vão contra as promessas bíblicas,
contra as promessas de Deus para sua vida. Quando ele fala, vai em frente, segue, sou contigo, vai dar tudo certo, eu sou, te enviou, e eu sou. Então são várias promessas ali que você vai se alimentando diariamente para aumentar a sua fé pelo ouvir. Só que se você deixa de ouvir as palavras de fé e começa a ouvir palavras das pessoas que te rodeiam, olha, não é bem assim, mas você não tem capacidade. Bem você, olha onde você tá, fica aí quietinho, se acomoda aí. Você tá tão bem, para que querer algo diferente? Ah, mas você vai estudar agora, seu filho é pequeno. Ah, mas você vai fazer um curso. Não, mas lá é longe. Não é para você. E aí talvez você tinha planos, você tinha até rascunhado coisas novas, desafios novos. Você começa a ouvir coisas que vão desanimar a sua fé. Então, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Depois vou até deixar esse versículo anotado aqui na descrição do vídeo. Você também tem o desânimo da sua fé. Você tem também como colocar medo dentro da sua consciência. Colocar temor e não querer mais participar de desafios, de coisas novas, de alcançar aquilo que Deus desenhou para sua vida. Então ele tem um plano, existe um sonho, já ardeu no seu coração uma vez, já bateu ali. Se existe um sonho, existe quem plantou esse sonho e quem é fiel e justo para executar esse sonho através de você. Então, como saber as promessas de Deus? Através da palavra de Deus. Lendo, ouvindo, buscando, repetindo, reprogramando a sua mente e buscando essa reconexão com o seu verdadeiro eu. Lembrando que somos uma essência, que somos consciência, que a energia nunca acaba, ela se transforma, né? Então tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, isso é emanado e fica pelos séculos dos séculos, fica como energia no universo, inclusive interfere na frequência coletiva, frequência vibratória coletiva, que é quando estamos ali em conjunto com a mesma ideia, né, com aquela mesma manifestação de crenças e tudo. Mas isso é um assunto para outra aula. Mas tudo que a gente pensa, tudo que a gente emana, tudo que a gente sente e fala, principalmente, há poder nas palavras. Então que você possa ter essa consciência de colocar dentro da sua audição, repetir para você mesmo palavras positivas, de fé, palavras de bênção, que vão te levar a crer e a esperar o tempo que for necessário da promessa. Porque a promessa de Deus, ela não demora, mas ela é perfeita porque tem um tempo de maturação. Nem sempre você vai estar preparado para receber aquilo na hora que você quer. A promessa vem, mas quando você se coloca à disposição, você consegue se preparar para receber a promessa no devido tempo e quando você estiver totalmente preparado. Então, assista essa live novamente, reflita sobre isso. De repente você está passando por algo nesse período e essa palavra veio de encontro para você, para que você espere o tempo de Deus, mas não espere sentado, de braços cruzados, mas se coloque à disposição para ir fazendo, para ir alcançando cada degrau sem desistir, crendo que a promessa foi para você. Se há esse desejo, se ardeu no seu coração esse desejo, é porque existe a possibilidade de acontecer e que você não fique duvidando e nem buscando um como, tentando ali desviar um caminho para auxiliar a Deus, né? Deixa eu dar um jeitinho, tá demorando? Não está demorando, é o tempo necessário de maturação para te preparar. Você precisa estar totalmente preparado para receber essa bênção. Tá bom? Então, vamos na sequência com uma próxima aula, com o próximo vídeo aula. Encerro essa aqui e vejo vocês no próximo. Um grande beijo e até mais.